12h59, Câmara Total de volta ao vivo nesta quinta-feira. Você aí de casa já percebeu, já peguei o meu banquinho, já estou sentado, porque é hora de contar uma história de vida de muita batalha aqui no Mais Esportes, de persistência, garra, mudanças de modalidades ao longo da vida e hoje uma carreira vitoriosa no levantamento de peso e já sonhando, buscando uma vaga nos Jogos Olímpicos em 2024 em Paris. Mas muitos fatos aconteceram neste meio do caminho até o sonho dos Jogos Olímpicos. Então a Emily Rosa Figueiredo vai contar agora. Podemos dizer que você batalhou muito para chegar hoje a títulos como campeã sul-americana sub-15, sub-17, campeã brasileira sub-20. Seja bem-vinda e boa tarde, Emily. Boa tarde a todos. Muito obrigada por me receber aqui hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. E eu espero poder inspirar bastante meninas a ingressar no esporte. Com certeza tem este fato, né? O esporte, ele tem esta missão e a gente vai falar bastante sobre a sua vida. Como que foi a sua infância, Emily? Humilde, teve que ajudar os seus pais logo cedo? Então, eu comecei no esporte bem cedo. Foi uma iniciativa minha mesmo, eu estava assistindo na televisão. Tá. Eu tinha 5 anos de idade e eu vi uma competição de ginástica olímpica, que na época era um esporte que não estava em tanta evidência como é hoje em dia. Uhum. E eu pedi para minha mãe para ela poder me levar. Só que na época, como a minha família não conhecia nada de esportes e a condição financeira também não permitia, ela acabou não me levando. Mais ou menos 1 ano e meio depois de eu ficar insistindo muito com ela acabou me levando para uma escolinha e de lá eu ingressei no Clube de Regatas do Flamengo, onde eu fiquei mais ou menos uns 7 anos treinando. E o Flamengo tem uma história, né, no esporte, com grandes atletas. Com 7 anos que você começou na ginástica, você tinha contato com estes atletas? Alguns que você tinha visto apenas pela televisão, conseguia ter esse contato ao vivo? Era inspiração? Como é que era para uma criança de 7 anos já defender o Flamengo e fazer uma modalidade que você tinha visto pela primeira vez na televisão? Para mim sempre foi muito inspirador. Eu comecei na ginástica olímpica, a Jade Barbosa estava começando na seleção, a Daiane dos Santos estava em super evidência, então tinha um camping, né, da seleção de ginástica olímpica e todas essas meninas, ali Daniele Hipólito do meu lado, e eu me inspirei muito nelas como atleta, assim, sabe? Até hoje eu vejo a garra, a persistência de estarem numa Olimpíada e etc. E eu sempre me inspirei muito nisso. Ô, Emily, você chegou a procurar algum projeto social para começar na ginástica e é um esporte caro? Tem um impedimento para as pessoas que não têm um valor financeiro? Então, na época que eu comecei, era muito complicado, porque como a ginástica não tinha o apoio que tem hoje em dia, era um esporte que ainda estava em pouca evidência, não tinha tantos patrocínios assim para a equipe de base. Então, tudo, passagem, alimentação, colã para competir, competição, tudo era arcado pelos pais dos atletas. E eu tenho uma prima que também ela começou na ginástica muito cedo, então eu sei que é um esforço muito grande para o corpo, né? Não chega a ser muito saudável pelas restrições que você tem que fazer se você quiser ser um atleta de ponta e as lesões também, né? Você chegou a perceber isso cedo, o quanto que a ginástica ela explora o corpo, até quando que você ficou na modalidade? Então, assim, como atleta de alto rendimento, todo esporte machuca. Qualquer coisa que você fizer, você vai se machucar. Se você andar de bicicleta errado e cair, você vai se machucar. Então, assim, é questão de muito treino, muita persistência. Lesões vai acontecer, óbvio. Porém, como eu era muito nova e eu fiquei muito pouco tempo, porque para você ser um atleta de ponta, você precisa de no mínimo de 10 anos de treino. Então, eu nunca tive nenhuma lesão na ginástica. Então, para mim foi um esporte essencial, que me deu mobilidade, que me deu força, que me deu coordenação. E eu pude chegar no levantamento de peso sabendo fazer todos os movimentos graças à ginástica, porque eu era bem coordenada. Então, me
ajudou bastante. A gente está vendo, enquanto isso, algumas imagens aqui já do levantamento de peso. Com quantos anos você saiu da ginástica e por quê? Eu saí da ginástica, eu tinha 10 para 11 anos. Tá. E eu saí mais por questão financeira mesmo, de não conseguir continuar. E eu ingressei nos saltos ornamentais, porque a grande maioria das minhas amigas que fizeram ginástica comigo estavam fazendo esse esporte. Tá. E durante todo esse período da ginástica, depois dos saltos ornamentais, você conciliava com os estudos? Sim, eu sempre treinei e estudei. Ou treinava de manhã, estudava à tarde, ou treinava de tarde e estudava de manhã. Sempre teve um conselhamento assim, entre a escola e o esporte. Até porque minha mãe nunca ia deixar eu parar de estudar para ser só atleta. Tá. Porque essa é uma dificuldade, né, que alguns atletas têm, até porque às vezes são 2 períodos, né? Então, às vezes o atleta ele tem que estudar à noite. Isto para você era algo tranquilo? Você tinha uma carga horária certinha? Você começou a criar uma rotina na sua infância e esse começo de adolescência? Sim, eu sempre tentei compensar bastante, né? Às vezes que ou eu chegava atrasada na escola, ou eu faltava porque estava viajando para competir. Tentei compensar bastante estudando em casa e tentando não ficar para trás. Mas é sempre um desafio para o atleta, porque nós não somos estudantes comuns, a gente tem uma rotina extra de cansaço físico, né? Sim. Não é só mental, um cansaço físico, que às vezes você chega e você só quer descansar, você não quer ficar estudando. E depois que você saiu da ginástica, você falou de saltos ornamentais, que também não é um esporte muito popular. Como é que apareceu na sua vida? Você assistiu também pela televisão? Algum professor, alguém falou com você desta modalidade? Não, então, a maioria das minhas colegas de treinamento da ginástica olímpica, elas ingressavam nos saltos. Tá. Porque tem algumas semelhanças acrobáticas, né? E me falaram, vem, você é boa na ginástica, então vem para os saltos que você vai se dar bem aqui também. E isso era no Rio de Janeiro, a questão dos saltos que você realizava? E esse incentivo, essa vontade de praticar esporte, vinha de você exclusivamente ou tinha um incentivo dos seus pais que gostavam que você fizesse sempre alguma modalidade? Não, isso sempre foi um incentivo meu. Desde novinha, desde os 5 anos, eu queria estar numa Olimpíada. Eu via que eu não entendia, é claro, a dimensão de tudo isso. Porém, sempre foi o meu sonho ser atleta e eu batalhei isso desde que eu me entendo por gente. E acabei levando algumas pessoas da minha família também para o meio do esporte, mas toda essa iniciativa de esporte veio através de mim mesmo. E nos saltos ornamentais você ficou quanto tempo? E chegou a competir, chegou a fazer competição ou era mais um hobby? Como é que você lidava? Não, então, todo esporte eu sempre fui bem séria no que eu estava fazendo. Só que a questão dos saltos eu gostava muito, porém eu sabia, eu tinha consciência que eu não era boa o suficiente para o nível que eu queria chegar dentro do esporte. E aí acabou que depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eu já estava meio que saturada, eu não conseguia ganhar as competições, eu sempre ficava em 3º ou em 4º. E aí a minha irmã começou a fazer atletismo do lado de onde eu treinava os saltos. E lá a treinadora dela falou para mim, falou assim, por que você e sua irmã não vão tentar o levantamento de peso? Porque vocês são baixinhas, vocês são fortes, tem um projeto na Marinha que está ingressando atletas novos. E por que vocês não tentam? Aí foi assim. E você já conhecia a modalidade? Assim que essa professora falou, você já foi pesquisar em rede social? Já foi ver vídeo? Não, eu lembro que eu acho que eu vi uma chamada, uma vez que estava tendo uns jogos, isso em 2007, se eu não me engano, eu era bem novinha, que tinha uma pessoa levantando peso, mas assim, foi super rápido e eu não fazia ideia do que era. E aí, quando ela falou levantamento de peso, eu pensei em 1 milhão de coisas e nada do que realmente é, né?
Exatamente. E a partir do momento que essa professora conversou com você, você já foi realizar esse teste, você já foi treinar, você foi procurar este apoio da Marinha? Eu tô vendo que você tá com a camisa, né, tenente. Como é que foi isso na sua vida? Então, aí a partir disso eu demorei mais ou menos um mês para fazer esse teste, porque eu estava meio receosa, porque eu ainda queria tentar alguma coisa no saltos, acabou que eu não consegui. Aí eu falei, no saltos eu não vou conseguir o resultado que eu quero, então vamos ver esse esporte aí, eu consigo. Aí cheguei lá, fui fazer o teste, no primeiro dia eu fui super bem, até passaram algumas pessoas e perguntaram pro meu treinador se eu já treinava há muito tempo, e ele falou que não, que era o meu primeiro dia. E ele chegou para minha mãe e falou assim, olha, ela vai competir Pan-Americano, ela vai competir Sul-Americano, ela vai competir Mundial e quem sabe um dia ela vai para a Olimpíada. Ela é muito boa, falou para minha mãe assim. Tá. E eu nunca tinha competido em nenhuma competição internacional. E aí eu fiquei bem assim, feliz e empolgada com o esporte que eu estava começando. Claro. E a partir disso foi só desenvolvimento e estamos aí até hoje. E como que foi o apoio da sua família? Porque eu imagino assim, a ginástica, os saltos ornamentais, as pessoas estão acostumadas, assistem pela televisão. Aí fala levantamento de peso. Já vem um preconceito, já vem, mas é muito peso, vai ter uma lesão. Como é que foi essa conversa com a sua família, com os seus amigos, para explicar como é que é a modalidade? Quando eu comecei em 2011 para 2012, as pessoas não conheciam, né? E sempre que eu falava, a minha família sempre me apoiou. Meu pai e minha mãe são incríveis. Se eu falasse que eu quisesse fazer bungee jump, pular de paraquedas, eles iam me apoiar. Então, eles sempre foram muito, muito incríveis nessa parte. E para explicar para a família, para a avó, para a tia, etc., foi um pouco mais complicado, porque realmente isso. Você vai ficar com o corpo de homem, você vai machucar sua coluna, você vai se quebrar. E não é assim, né? O esporte tem que ser com tempo, tem que ser lapidado. Qualquer esporte pode machucar se você fizer de uma maneira errada ou assim, te dar uma lesão extremamente grave que você vai ter que parar de treinar para sempre ou vai ficar com sequelas. Não existe isso, assim, sabe? É um esporte que ainda tem esse estigma, né? As pessoas ainda ficam com medo, elas olham meio, mas é muito peso. Quais são os equipamentos? Então, para quem está nos acompanhando, nunca assistiu uma competição, quais são os equipamentos em uma prova que você coloca de proteção, calçado especial, se você tem aquela cal, aquele pozinho que coloca na mão? Então, assim, eu particularmente uso todas as proteções, eu uso todos os acessórios. É um cinto que você usa na cintura mesmo, joelheira ou faixa de joelho que você põe no joelho e munhequeira que você coloca nos punhos. Só que tem atleta que não usa nada, porque se sente confortável sem usar nada, se sente bem sem usar nada. Em competição eu uso tudo, no treino eu uso pouco, assim, eu uso mais a faixa de joelho mesmo. Tá. E da competição é isso, são esses acessórios. A gente tem o magnésio, que é para não deixar a mão escorregar. Ok. E é isso. E numa competição, como que funciona? Ele é separado por sexo, então homens e mulheres, por idade, é o seu peso, é o peso que nós estamos observando agora que você precisa levantar. Como é que funcionam as categorias? Então, tem categorias femininas, categorias masculinas, categorias de peso corporal e idade. Tá. A minha categoria é até 49 quilos, adulta. Passou dos 20 anos, você já é adulto. Ok. E é isso, assim, você tem um determinado peso corporal, uma determinada idade, você vai competir com meninas da sua idade regular ali, mais ou menos, e do seu peso corporal. Então, você precisa manter sempre no máximo 49 quilos. Isso. E isso para você é tranquilo ou você sempre está ali brigando com a balança? E existe uma tática também de você ficar acima do peso e quando vai chegando a competição, você vai reduzindo isso para chegar em 49 quilos. Existe isso ou não? Existe, assim, o ideal pra gente,
grande maioria dos atletas, o ideal também que o meu treinador concorda é da gente treinar com 2 quilos acima da categoria. Porque como o treino é extremamente intenso e tem várias etapas, você precisa estar um pouco mais pesada para o seu corpo aguentar. Tá. E aí, quando for se aproximando da competição, você vai baixando o peso devagarzinho também, para não sentir muito, e para chegar melhor. E isso para você é tranquilo, você tem essa consciência e você consegue diminuir o seu peso quando está chegando perto da competição, você tem que abdicar de muita coisa na sua vida, então chocolate, hambúrguer, pizza, aqueles alimentos embutidos, você já está acostumada com isso ou ainda é difícil para você? Não, assim, eu nunca tive problema de bater o peso em competição. Sou uma das poucas atletas que não tem problema de bater o peso em competição. Tá. E eu gosto de comer melhor, não só para estar mais magra, mas para conseguir treinar melhor. Tá. Porque a gente é o que a gente come. Então, se eu for levantar 150 quilos num treino e estiver comendo hambúrguer no dia anterior, você não vai conseguir. Você vai estar fraco. Tá. Então, é mais de consciência, assim, de tentar comer melhor para poder estar melhor no treino. Esses 150 quilos que você citou agora foi um exemplo ou você levanta isso no treino mesmo? Dependendo do exercício, eu levanto mesmo. Caramba! Qual foi o máximo que você já levantou? Então, tem um exercício chamado meio agachamento, que a gente faz um agachamento profundo e esse a gente vai só até metade. Nesse que a gente vai só até metade, eu já fiz 180 quilos. Caramba! Um exercício pesado para quem está nos acompanhando, levantar 100. Mas lógico, você precisa ter uma força muito grande, mas uma técnica também. Se você puder colocar na balança, a força ela é muito maior ou a técnica ela tem a sua importância também? Então, sempre me fazem essa pergunta, sempre. E a minha resposta geralmente é a mesma. A técnica ela vai te ajudar muito. Para mim, ela é mais importante. Porém, não adianta você ser extremamente técnico e não ter força, porque você vai acabar se machucando do mesmo jeito. Sim. Eu acho que é um equilíbrio. Você tem que ter uma boa técnica correlacionada com treino de força bom, sabe? É mais fácil você fazer um atleta técnico ficar forte do que você fazer um atleta forte ficar técnico. Sim. E quando a gente fala de técnica, cada atleta tem um estilo, existe isso no levantamento de peso? Quando você vai numa competição, você fica observando os outros atletas e o que seria uma técnica? É no arranque o cara faz muito rápido, é alguém que faz mais devagar, é alguma coisa que ele utiliza? Quais são as diferenças no levantamento de peso? Bom, o movimento é sempre o mesmo, né? O método do movimento é um só para todo mundo. Okay. Do chinês ao russo, ao americano, todo mundo vai fazer o arranco saindo do chão, com os pés no chão, com as mãos na barra, do jeito que tem que ser. A melhor técnica, óbvio, é aquela metodológica, que é certinho, você saindo da barra, a barra mais próxima de você. Porém, isso não é uma regra única, porque tem atletas extremamente fortes que levantam pesos absurdos, que são tecnicamente assim, se você for botar uma pessoa comum para fazer igual a ele, a pessoa não vai conseguir. Uhum. Então é um equilíbrio muito, muito pequeno assim das coisas. A gente, claro, tem que tentar manter uma técnica boa para acabar não se machucando. Porém, na competição, para fazer o movimento vale tudo, entre aspas, assim, sabe? Tá. Em uma competição, você levanta quanto? A minha última competição foi em 2019. Não, minto. Meu último brasileiro foi em 2019. Foi a minha melhor marca, que eu fiz 76 de arranco e 95 de arremesso. Tá. Você falou dessa competição em 2019, 2020 com a pandemia. Primeiro, como é que você lidou mentalmente de ter que ficar afastado e o próprio medo de se contaminar? E treinamento, você conseguiu fazer à distância? Em algum momento utilizou a máscara e ia até um local? Como é que tem sido para você
lidar com a pandemia e os treinamentos? Então, até hoje está sendo bem complicado de manter. Né? Eu treino todo dia, desde que a pandemia começou, continuo treinando todos os dias. Nós estamos treinando 2020 praticamente todo. Nós treinamos na casa do meu técnico. Ele pegou as barras, as anilhas, tudo trouxe para cá. Eu e mais uma atleta. Tá. E a gente fica aqui, treina aqui. Quando eu vou para casa, né, eu vou de máscara, tudo certinho. Quando eu chego aqui, eu passo álcool, tudo, limpo a barra, todas as anilhas, todo dia. Uhum. E está sendo uma luta e uma prevenção constante para tentar manter o alto rendimento da melhor maneira possível e também cuidar da saúde, né? Tá. Neste momento você está em São Paulo. Quando que você fez essa mudança Rio de Janeiro de São Paulo e por quê? 2018 eu fiz Atualmente eu treino com o Luiz Lopes, que é mais conhecido como Cubano LPO. E em 2018 eu fiz um camping treino com ele, onde ele dava aula antes. E eu gostei muito do método dele de treinamento, eu gostei muito do plano de treinamento que ele tinha feito para mim. Eu ia participar de uns Jogos Sul-Americanos adultos, meu primeiro Jogos adultos, né? Meu primeiro ano de adulta. E eu estava um pouco nervosa também dessa transição. E eu fiquei treinando, eu lembro que eu fiquei 3 meses treinando com ele aqui em São Paulo. Uhum. E fiquei em 3º lugar na competição, que eu fui sem nenhuma expectativa de medalha. Tá. Eu consegui ficar em 3º lugar. Então, assim, eu vi que era um treino... E ele também treinava os melhores atletas do Brasil adulto. 2016, se eu não me engano, foram 5 atletas para os Jogos. 4 atletas eram dele. Tá. E 2 desses atletas ficaram entre os 5 melhores. Então, assim, é um treinador que tem uma história também muito grande, uhum, de outros países, mais de 30 anos de experiência no esporte. E eu falei, é com esse que eu vou conseguir, que eu vou chegar lá. Final de 2018, eu bati o martelo. Eu ainda cheguei a voltar para o Rio, mas eu bati o martelo. Eu falei, eu quero treinar com ele. Aí eu liguei, conversei e aí eu vim para cá. E essa mudança para você foi tranquila? Rio de Janeiro, São Paulo, para você e para sua família? Então, desde novinha, eu morava no quartel, né, durante a semana, ia para casa só final de semana. Tá. Então, minha mãe já estava um pouco mais acostumada a não estar em casa o tempo inteiro. Tá. Quando eu quis vir para São Paulo, ela super me apoiou. Então, eu só tenho a agradecer, meus pais são incríveis. Uhum. Emily, você é a primeira mulher, né, campeã mundial no levantamento de peso olímpico sub-17. Você conquistou o sul-americano sub-15, sub-17, campeã brasileira sub-20. Que sentimento que você tem quando você se dá conta de tudo isso que você já conquistou? A ficha já caiu, o seu foco é tão grande que você não se permite muito comemorar. Como é que você lida com as conquistas? Quando eu comecei a ganhar as medalhas, eu era muito nova. Eu lembro que a primeira medalha que eu ganhei internacional, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Então, eu nunca tive muita dimensão do que era estar ganhando aquela competição. Porque, para mim, eu sempre vou para a competição para ganhar. Então, quando eu ganho, eu falo, ok, tudo bem. Quando eu ganhei a primeira medalha no Mundial, foi a primeira medalhista mulher mundial que teve, e eu ganhei um troféu da IWF dizendo que eu era a melhor atleta da competição, que tinha um feito histórico, a minha ficha caiu e eu fiquei pensando na importância que isso teria, não só para mim, mas para as meninas que iriam vir depois de mim. Porque eu tento inspirar as pessoas, assim, de uma forma indireta. Às vezes eu sou um pouco retraída e não falo tanto das minhas conquistas, porque eu acho que eu sempre estou fazendo pouco, sabe? Sim. Só que eu fico... Hoje, quando passa, eu consigo ganhar uma competição, eu vejo o quão importante isso é. Para mim é um degrau para chegar onde eu quero na Olimpíada, sabe? E acho que o meu maior objetivo, assim como dos meus amigos que treinam comigo, dos atletas que eu conheço, é estar numa Olimpíada. Então, eu fico muito feliz de poder conquistar isso tudo, mas ainda quero mais. Tá. Para quem está nos acompanhando,
Quantos atletas classificam para os Jogos Olímpicos? Todo mundo que bateu uma marca classifica ou tem um número para cada país? No máximo 4, 5 atletas. Como é que funciona para você alcançar esse objetivo? Hoje em dia a regra mudou. O atleta ele se classifica através das competições. Tem umas regras que você precisa competir, algumas competições ouro, você precisa fazer alguns pontos e através desses pontos você se classifica. Então você compete com todo mundo. O país que tiver as melhores classificações vai levar mais atletas e assim por diante. Tá. Qual que é a realidade do levantamento de peso hoje no Brasil? Todos os atletas, eles conseguem se sustentar? Vocês recebem um salário? Vocês têm bolsa atleta, bolsa pódio? Tem ajuda de patrocinador? Como é que é a realidade da modalidade hoje? Assim, eu sou muito grata, né? Porque assim que eu comecei no levantamento de peso, eu consegui fazer um projeto, eu consegui entrar num projeto muito bom. Eu sei que essa não é a realidade de todos os atletas. Tá. Eu falo por mim, eu consegui num projeto muito bom que a Marinha tinha para a base do esporte. Então, eram atletas de base, que ainda não eram adultos, mas que tinham resultados bons. Do levantamento de peso, do atletismo e atletas do boxe. Que eu conheço hoje, que saiu dessa mesma base que eu, já tem alguns atletas olímpicos, alguns medalhistas mundiais. Então, assim, essa base foi muito importante. Uhum. Assim que eu completei 18 anos também, eu fiz o teste da Marinha lá. E hoje eu faço parte do ProOlim, né, que é o Programa Olímpico da Marinha, que também tem vários esportes e consegue atender bastante pessoas. Mas, assim, se não fosse por isso, eu acho que seria bem ruim, porque como o nosso esporte ainda não é tão visado quanto alguns outros, questão de patrocínio individual para o atleta ou um patrocínio para uma equipe fica mais complicado. Tá. Você já conseguiu viajar para muitos países por conta da modalidade? Como é que funciona esse calendário? Ele ainda está prejudicado por conta da pandemia? Você está treinando para alguma competição que já foi confirmada ou ainda não? Esse ano, a Confederação liberou um calendário de competições que, assim, depende muito de como vai estar. Já tem data, já tem local. Mas, assim, tudo pode acontecer, a gente ainda fica um pouco apreensivo, porque pode ter uma piora muito grande e cancelar todas as competições de novo, ou pode ter uma melhora e a competição se firmar mesmo. Tá. Eu estou treinando para o brasileiro que vai ter, se eu não me engano, em setembro. Acho que é setembro ou agosto, um desses 2 meses. E esse brasileiro vai ser seletivo para as competições que vai ter no final do ano, que vai ser o Pan-Americano, Sul-Americano e Mundial. Tá. Então, meu objetivo hoje é esse. Pensando num cenário otimista, né? A vacinação começa a acelerar no nosso país, fim da pandemia esse ano. Ano que vem, você tem muitas competições para disputar? Se você quiser, todo mês tem competição ou o corpo não aguenta, você seleciona e são poucas competições durante o ano? Isso depende muito do calendário internacional e o calendário da confederação. Nós treinamos de acordo com o que eles dão pra gente, né? Então, assim, é ruim um atleta, pelo menos no meu esporte, competir numa semana e na outra fazer uma outra competição, porque não dá tempo da gente fazer período de transição durante o treino, porque nosso treino ele é todo contabilizado. Cada repetição, cada série, cada coisa precisa ser contabilizada para você chegar na competição com o resultado esperado. Então, se você não tem tempo de fazer essa transição de competição para um outro período, fica difícil de manter o ritmo. Mas, geralmente, nossas competições são mais espaçadas, assim. É uma competição no mês, uma daqui a 2 meses e por aí vai. Para você conseguir chegar aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, você consegue competir com as provas aqui do Brasil ou existe um circuito que você precisa ir para outros países, para a Europa, para você conquistar uma pontuação ou atingir este ranking?
Então, você tem que ser qualificado, classificado, através de um índice de peso total para as competições classificatórias para os jogos. Dentro dessas competições, você soma pontos, dependendo da sua colocação, e desses pontos que você vai somando para chegar no ano olímpico e ser classificada. Tá certo. Então, Emily, quero agradecer muito a disponibilidade do seu tempo aqui com o Mais Esportes dentro do Câmara Total, falando um pouquinho mais sobre essa modalidade, sobre o esforço que é um esporte de alto rendimento no nosso país, que a gente sabe que não é fácil, mas você está de parabéns, a sua persistência, desde quando começou a assistir ali a ginástica com 5 anos, passando para os saltos ornamentais, depois agora para o levantamento de peso. Então, parabéns pela sua história de vida. Foi muito bacana o que você contou, a inspiração para quem está nos acompanhando. Te desejo muita sorte, que essa pandemia acabe o quanto antes para a gente ficar com a saúde mental intacta e vocês continuarem treinando, que é algo muito importante. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e muito obrigada pela oportunidade aqui. Espero ter alcançado as pessoas com a minha história e muito obrigada mesmo por todo mundo que assistiu. Nós aqui agradecemos a presença da Emily Rosa aqui no Mais Esportes dentro do Câmara Total. 1h30, vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e na volta tem as notícias do Legislativo com a Mirna Abreu ao vivo contando sobre a reunião extraordinária de ontem e também sobre os projetos que estão em votação, então não saia daí.